suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem
Pegue sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra que está em Mateus, no capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, versículo, a partir também do 26, e nós vamos ler até o versículo de número 30. Mateus 26, 26 a 30. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes de você sentar, vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus tem uma bênção para você nesta noite. Eu quero falar com você hoje a respeito da ceia. Eu quero falar a respeito da ceia. Aqueles, por exemplo, que não têm assim um acesso muito fácil assim à Bíblia. Então, na minha, por exemplo, o versículo 26, ele tem aí como título a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, ela foi estabelecida pelo próprio Jesus, né? Pelo próprio Senhor. Então, ele vai estar aí, por exemplo, ensinando para nós. E ela não é um ato cerimonial somente da igreja. Não, ela não é. Ela tem uma prática de fé que vai dar sentido à nossa vida, fazendo com que a gente então possa realmente ter uma fé e, através da nossa fé, nós estabelecermos certos objetivos e, através da fé, alcançarmos esses objetivos. Eu fico muitas vezes assim, pensando, né, em coisas que a gente vai conversando e a gente vai falando, e a gente vê, por exemplo, irmãos da fé, né, que chega na hora de algumas experiências, é como se a pessoa, por exemplo, ela guardasse a fé com cuidado na gaveta, né, com reverência. Ela guarda a fé com cuidado na gaveta, e ela vai resolver o problema, vai resolver aquela situação da maneira que dá, da maneira que pode. Não tem sentido isso, né? É importante você saber que nós, cristãos, né, nós somos um povo diferente de toda a terra, né? Você vai ver pessoas, por exemplo, tentando resolver questões de maneiras aí diferenciadas, né? Das quais Deus fala que nós não devemos fazer igual, né? Deus falou isso para Israel, falou: olha, vocês estão entrando aí numa terra que existe diversas nações aí, mas eu não quero que vocês aprendam nada com eles, né? Tudo que vocês tiverem que aprender, eu quero que vocês aprendam comigo. Então, o nosso Deus, né, veja, o nosso Deus, a gente não tem, por exemplo, assim, uma imagem dele. A gente não tem, por exemplo, uma imagem para a gente poder carregar. A gente não tem uma imagem para a gente poder se prostrar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que é espírito, né? E ele é invisível aos olhos dos homens, né?
Mas o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus poderoso, né? Agora, o problema não está no nosso Deus. O problema está na maneira que nós praticamos a nossa fé. A questão é que nós não praticamos a fé. Nós temos fé, mas não praticamos fé. Então, o que você precisa aprender? Você precisa aprender a praticar a fé que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha esse texto aqui, por exemplo. Esse texto está falando da ceia. Existem diversos cristãos, por exemplo, que não participam da ceia. Então, como que uma pessoa, por exemplo, que é cristã, né, ela crê em Jesus Cristo, mas ela não participa da ceia, ela não precisa da ceia? A ceia é muito importante. A ceia é o que estabelece a nossa aliança com Ele, né? Então, não é algo que a gente, por exemplo, pode desprezar, ou que a gente pode escolher, né? Não, a ceia, ela é fundamento da nossa fé, e ela faz todo sentido. A pessoa sem ceia é uma pessoa sem braço, é uma pessoa sem perna, é uma pessoa impossibilitada de fazer, de alcançar. Então Jesus está dizendo aqui, né? A palavra está dizendo, olha, que Ele abençoou. O que é a ceia? A palavra fala que Ele tomou o pão comum, e Ele abençoou aquele pão. Aí já não era mais comum. O pão que era comum havia sido abençoado. Agora já ficou um pão diferente. E a Bíblia fala que Ele partiu. E Ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Fez sentido para eles? Claro que não fez sentido para eles. E é esse o problema para nós. Às vezes a gente come do corpo de Cristo e não faz sentido para a gente. Faz sentido você comer pão em casa, porque você come pão para saciar a sua fome. Então você come até você se sentir saciado. Fez sentido. Valeu a pena você ter sentado à mesa. Mas às vezes a gente vem na igreja e a gente come do corpo e não faz sentido na nossa vida. A gente só come como se fosse um ritual, como se fosse uma cerimônia. Mas isso não é um ritual, não é uma cerimônia. Então Jesus está dizendo assim, né? Isto é o meu corpo. Para eles não fez sentido nenhum, né? E a seguir, diz o texto no versículo 27, Ele também toma lá um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. E aí ele vai falar no 28, porque isto é o meu sangue. Fez sentido? Não fez sentido. Eles comeram? Comeram, por obediência. Tem gente que come, por exemplo, do corpo e bebe do sangue, por obediência, né? Mas faz sentido? Eu não sei que sentido. Então, é isso que você não pode aceitar na sua fé. Fazer alguma coisa por fé, sem sentido. Entendeu? Aí, veja bem, aí Jesus vai explicar. Jesus vai dar sentido para eles. Então, no versículo 28, quando ele fala assim, né, porque isto é o meu sangue, aí ele explica, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Agora fez sentido. Quer dizer então que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo não é comida. Não é comida. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo é uma aliança. É uma aliança. É a 8ª aliança, a última. Então veja bem, quem participou da 6ª, teve a oportunidade talvez de participar da 7ª. Quem participou da 7ª, teve a oportunidade de participar da 8ª. Mas a 8ª, nós não vamos ter a oportunidade de participar de outra. Ou participa dela, ou você está fora. Você está fora do plano de Deus. Você está fora do projeto de Deus.
E se você não participa dessa aliança, você pode ser cristão, você pode acreditar em Deus, mas se você não participa do corpo, e se você não participa do sangue, está escrito na palavra, não tem parte comigo. Jesus diz, você não tem parte comigo. Por quê? Porque é uma aliança. Para você ter parte com Ele, você tem que fazer uma aliança. Presta atenção no que eu vou te falar. Ó, quando você, por exemplo, olha para sua esposa, você tem um relacionamento com a sua esposa, você tem uma intimidade com a sua esposa, e isso é baseado no quê? Numa amizade. Isso é baseado, né, apenas na credibilidade dos olhos? Não. Essa aproximação, essa intimidade que você tem com a sua esposa, com o seu marido, ela é fundamentada numa aliança. E essa aliança, ela se chama aliança de casamento. Aliança de casamento. Você, por exemplo, você vai fazer um negócio. Se você vai fazer um negócio e você, por exemplo, não tem um fundamento, se você não tem um documento, por exemplo, você compra um bem, você paga. Você não pega a nota, você não pega um recibo, você pega um recibo. Por quê? Porque você, por exemplo, comprou um carro. Você vai estar andando pela rua com esse carro. E alguém vai parar você e vai falar assim, escuta, esse carro por um acaso é seu? Se você não tiver um recibo, se você não tiver uma nota, você corre o risco de ser olhado como talvez um transgressor, uma pessoa que está roubando, furtando, não é isso? Agora, o que dá legitimidade para você comprar um carro e sair na rua, por exemplo, passeando? É o fato de você ter uma aliança que te dá o direito de poder dizer, não, esse carro é meu, foi comprado, está no meu nome. Então, essa negociação do comprador com o vendedor é uma aliança, da qual o vendedor não pode pedir de volta, porque você tem a nota. E você também não pode entregar de volta, porque você comprou e você pagou. Então veja que é uma coisa assim, estruturada, né? E nós fazemos isso com cuidado, nós fazemos isso com excelência. Às vezes nós fazemos isso com contrato, às vezes nós fazemos isso reconhecendo até a assinatura, a firma da assinatura. O casamento a gente faz no cartório, as bênçãos a gente vem receber no altar. Mas então, e a sua aliança com Deus está fundamentada no quê? No que está fundamentada a sua aliança? Onde que você pode se apegar para dizer assim, não, eu tenho uma aliança com Jesus. Eu tenho, porque aliança significa isso, ó, eu tenho responsabilidade e eu tenho direito, né? Agora, as pessoas, elas querem ter direito, mas estão sem aliança. Elas não têm assim um compromisso firmado. Então veja que Jesus está dizendo, olha, você precisa comer do meu corpo, e você precisa beber do meu sangue. Por quê? Porque esta é a nova aliança. Esta é a nova aliança. É a nova aliança no meu sangue, é a nova aliança no meu corpo. Então, para você poder ter acesso a Deus, você precisa ter essa aliança com Cristo. Por isso que ele disse, né? Ele falou, olha pessoal, presta atenção, não fica dormindo, não se deixe se enganado, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Presta atenção, ninguém vem ao Pai senão por aliança. Ele é a aliança entre nós e Deus. Ele é a aliança. Então você veja que no Velho Testamento, por exemplo, você vai ver que essas alianças eram estabelecidas através de sacrifícios. Por quê? Porque não é uma aliança assim de palavra. Nem você confia na palavra de ninguém, não é verdade? Então veja bem, a mesma coisa Deus, né? Então o que Deus fazia? Deus fazia o sacrifício, selava a aliança com sangue, só que era sangue de animais.
E essa nossa é o que está escrito lá em Hebreus. Ora, se a aliança dos cordeiros, se as alianças dos touros, né, dos sacrifícios deles, fizeram um bem tremendo para Israel, quanto mais para nós a aliança do sangue de Jesus Cristo. A aliança do sangue de Jesus Cristo é superior à aliança dos cordeiros. Ela é superior à aliança dos novilhos. Ela é superior. Só que veja bem, Jesus, quando ele faz essa aliança, o que ele está dizendo? Ele falou: olha, eu para garantir, eu entrego o meu corpo, e eu entrego o meu sangue. E aí você vai conhecer esse sacrifício lá na cruz. Você conhece todo o processo, eu não vou precisar discorrer sobre isso. Mas você vai entender que todo aquele processo da cruz, que algumas pessoas fazem, eu não entendo por que precisou isso, por que precisa disso. Foi o sacrifício, para estabelecer a aliança, para estabelecer o compromisso. Não foi uma aliança assinada no papel, foi uma aliança em que o Senhor Jesus colocou o seu próprio sangue. Você acha que essa aliança, ela tem crédito ou não? Ela tem crédito, porque é uma aliança que está totalmente credibilizada no sangue daquele que é poderoso, no sangue daquele que tem um nome escrito acima de todos os nomes, no sangue de Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, agora veja bem, não adianta você ter uma aliança e não fazer uso dela. Não adianta, por exemplo, você ter uma aliança de casamento e dormir no quintal. Não adianta você ter uma aliança comercial e você, por exemplo, comprar e não levar. Você compra o carro, paga o carro, pega a nota, e aí você fala assim: pode ficar com você mesmo, eu só queria comprar, eu só queria pagar. Você já fez isso na sua vida? Você nunca fez. Mas tem gente que faz isso na igreja. Faz uma aliança com Deus, mas nunca leva. Faz uma aliança com Deus, mas nunca leva. Faz uma aliança com Deus, mas está sem aliança. Aí a pessoa fala assim: mas Deus não está agindo na minha vida. Por quê? Porque você está sem aliança. Você fez, mas você não levou. Você fez, mas você não está praticando. Então o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Fala assim, versículo 28, fala assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado, está vendo aí, não é de todos, derramado em favor de, porque muitos, era para ser todos aí, só que nem todos dão credibilidade, agora, todos os que dão credibilidade se tornam os muitos, aí você fica em que lugar? Você fica no lugar dos todos que não dão, ou você fica no lugar dos muitos que dão? Quantos ficam no lugar dos muitos? Então pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aí esta aliança, ela vai falar o seguinte, então, olha, para você, por exemplo, para você poder fazer parte dela, eu não vou, por exemplo, me deter muito nessa questão, mas eu só vou apontar para você. Eu sei, por exemplo, que tem igrejas que faculta, por exemplo, a participação do corpo de Cristo e do sangue de Cristo para qualquer pessoa. Então, quando isso é feito, deixa de ser uma aliança, porque a aliança não é feita com qualquer pessoa. Nós vamos falar isso lá na escola de profetas, quando nós abordarmos o tema, a ceia do Senhor. Aí eu vou mostrar para você na Bíblia, por que nós não podemos entregar a ceia para qualquer pessoa. E aí você vai ver comigo que o primeiro passo para poder participar da ceia, a pessoa, ela então precisa ter um encontro com Jesus. Porque a mesa da ceia, ela não é a primeira mobília, o primeiro móvel da igreja, ela não é o primeiro móvel do tabernáculo.
antes da mesa da ceia, existia o altar do sacrifício. Depois do altar de sacrifício, existia a bacia da santificação. Aí chegava na mesa dos pães. Então quer dizer que para chegar na mesa tem que passar pelo altar do sacrifício. E o nosso sacrifício quem que é? Jesus. Então para chegar na ceia tem que passar por Jesus. Depois de Jesus tem que passar pela bacia. O que tinha na bacia? Água. A água simboliza o quê? O batismo. O batismo. Então, para chegar na mesa, eu tenho que passar pelo sacrifício de Cristo, eu tenho que passar pelo batismo, aí eu vou chegar na ceia. E nós não podemos mudar a ordem desses móveis. Então, veja bem, quando nós chegamos na mesa, nós já tivemos um encontro com Cristo, porque quem é o dono da mesa? O corpo é de quem? O sangue é de quem? Então, eu preciso ter tido um encontro com Ele primeiro. Eu não posso chegar na mesa onde tem o corpo de Cristo, onde tem o sangue de Cristo, sendo devoto de uma outra coisa. Eu não posso sentar na mesa do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, né? Colocando a minha vida aos cuidados de quem não fez nada por mim. Então é insano isso, né? Então veja bem, precisa ter um encontro com Cristo. Precisa passar pelo batismo. Chegamos à aliança. Aí nós temos uma aliança. Aí nós temos uma aliança. Por quê? Porque você fez a sua parte. Agora, como que você quer levar se você não paga? Pergunta para quem está lá. Fala, como você quer levar se você não paga? Pergunta aí. Se você não paga, você não pode levar. Então Jesus fez a parte dele, derramou o sangue, certo? Mas você precisa tomar posse do sangue. Agora, para você tomar posse do sangue, você tem que pagar por isso. É na graça, fala comigo, é na graça, mas não é de graça. Você estava achando que era de graça. Não é de graça. É na graça. Mas você precisa então se apropriar, você precisa reconhecer o sacrifício de Cristo como sendo o único, aleluia, porque Ele é o único, aleluia, não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, eu me aproprio do sacrifício de Cristo. Tá, agora eu quero sangue, eu quero aliança, eu quero sangue. Tá, mas você não está limpinho não. Eu para chegar em casa eu tenho que limpar os pés. Você para poder você entrar na sua casa tem que limpar os pés. Para você poder sentar no sofá, você tem que tirar a roupa do serviço. Senão sua mulher não deixa você sentar no sofá. Agora, como que nós vamos nos apropriar do sangue, todo cheio de pecado? Não, nós temos que nos arrepender. E nós temos que confessar os nossos pecados. E nós temos que morrer para o mundo. E nós temos que ser uma nova. Fala aí, o pastor está falando de ser batizado. Falei, ele está falando de ser batizado. É isso que eu estou falando para você. O batismo é isso. O batismo também não é uma cerimônia. O batismo está dizendo assim, né? Para toda a nossa cidade, para todo mundo. Olha pessoal, eu estou aqui nas águas. Eu vou agora, eu vou ser mergulhado aqui. E eu vou morrer aqui. E a hora que eu levantar, eu vou levantar uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês não viram eu conversando lá com os pastores hoje no batismo, de vez em quando? Eu estava falando para eles, esse aí se afunda e espera um pouco mais, precisa morrer muitos aí. A gente precisa morrer, pessoal. Então então é o preço, né? Você tem que tirar um pedaço de você, né?
Ah, mas esse pecado aqui, ele é meu amigo. Então você tem que tirar esse amigo da sua vida. Ah, mas esse pecado aqui é o meu prazer. Então você tem que tirar esse pedaço. Tem pecado que é uma escória, né? Tem pecado que faz a pessoa andar até curvado assim. Mas tem pecado que é amigo. Tem pecado que é prazer, é o prazer da pessoa. Falou, a minha vida sem isso não tem sentido. Então, é aonde você vai pagar o preço. Você vai arrancar esse pedaço. E quando você arranca um pedaço, você vai vivendo ou você vai morrendo? Você vai morrendo. Então você vai arrancando pedaço, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E conforme você vai morrendo, você vai nascendo em Cristo Jesus. Nascendo. Porque, presta atenção no que eu vou falar para você. Você não vai ficar sem pedaço. Pastor, eu vou arrancar pedaço, eu vou ficar todo cheio de buraco. Não, aí Cristo vai te restaurando. Cristo vai fazendo a obra. Cristo vai transformando a sua vida. Aleluia! Quem crê nisso, dê um glória. Oh, aleluia! Agora, puxa, eu fiz tudo isso. Então, faz sentido para você, puxa, eu fiz tudo isso e agora eu quero a minha parte. Então, muito bem, agora você vai levar a parte na aliança. Entendeu? Essa aliança vai te abastecer. De que maneira? Por exemplo, em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14, fala assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós, está falando para quem? Para nós. Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de... Então, a primeira coisa, que a aliança faz conosco. O que a aliança faz? A aliança tira a nossa vida da distância e a nossa aliança nos aproxima de Deus. A aliança do casamento tira o moço da casa do pai, tira a moça da casa da mãe e coloca os dois dentro da mesma casa. Você não entendeu o que eu falei, que se eu tivesse entendido, você já tinha dado um glória a Deus. A aliança com Deus tira a gente do mundo, a aliança de Deus tira a gente do Egito e nos coloca na sala do trono, pessoal. Aliança com Deus tira esse negócio de você ficar orando aqui no vazio e Deus lá, e você ficar tentando, tira essa distância. Mas isso só é possível através de uma, diga, aliança. Aliança no sangue, está escrito aí. Aliança no sangue, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fala assim, eu estava longe. E tem gente que estava muito longe. Diga assim, mas agora fui aproximado pelo sangue de Cristo. Oh, que maravilha! Aleluia! Que maravilha! Agora onde eu vou, Ele está comigo. Eu estou na igreja, Ele está onde? Comigo. Acabou o culto, tem gente que acaba o culto, vai para casa, vai sozinho. Mas quem tem aliança, acaba o culto, vai para casa, e quem é que vai com ele? Jesus vai com ele. Aleluia. Ele vai dormir e Jesus está com ele. Ele vai trabalhar e Jesus está. Ele vai lá para Fortaleza e Jesus está. Aleluia. Para qualquer lugar que vai. Eu, para onde eu vou, eu levo minha esposa. Para onde eu vou, eu levo minha esposa. Eu vou passear, ela passeia comigo. Eu vou trabalhar, ela faz o quê? Trabalha comigo. Eu vou trabalhar, fica dormindo? Tá fora, hein? Tem uma aliança, é uma aliança, eu não sou escravo. A mulher que fala isso, né? Eu sou uma escrava. Então, mas não é para ser escrava. Você tem que falar para o seu marido, eu não sou escrava não, eu tenho uma aliança com você.
É uma aliança. Aliança, ó, eu tenho a minha, e ela tem. Com Deus é a mesma coisa. Deus está com a sua lá. Você que precisa pegar dele aqui. Ele coloca a sua lá no dedo, e você coloca a dele no seu. Aleluia! E aonde você passa, as pessoas falam: essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. Mas o que ela tem diferente? É a roupa, não é a roupa. É o cabelo, não é o cabelo. É o sorriso, não é o sorriso. O que ela tem diferente? É a presença de Jesus na vida dela. Essa é a diferença. Oh, glória! Essa é a diferença. Ó, aproximação, ó, aproximação pelo sangue. Olha o que fala aí o versículo 14, ó. Isso aqui é o que talvez você não tenha, porque você toma, come, bebe, mas não tem aliança, não aproximou. E se você não aproximou, você não vai perceber somente nessa questão, mas você vai perceber na prática. Aí fala assim, ó, porque Ele quem? Jesus. Ele é a nossa. Então, quando você não tem aliança, você é crente. Você come do pão, você bebe do cálice, mas você não tem paz. Você tem às vezes um vazio, como muita gente tem. Mas era para ter? Não. Você tem às vezes uma depressão, como muita gente tem. Mas era para ter? Não. Você tem às vezes, né, uma coisa ruim no seu coração. Era para ter? Não. Entendeu? Mas por que você tem? Porque você não está te faltando a seriedade dessa aliança. Então a Bíblia fala que quando nós temos aliança, nós nos aproximamos dele. E como que eu sei que eu estou próximo dele? É porque eu sinto uma paz dentro de mim. Mas aí você vai ver muitos da nossa fé, né, e buscando essa paz em lugares como o mundo busca, buscando essa paz na riqueza, como muitos buscam, buscando essa paz em pessoas, como o mundo busca. Mas você não é do mundo, você é de Jesus. Fala para quem está falando, você é de Jesus. Você tem que saber, você vai buscar paz no dinheiro, você vai buscar a paz em algum lugar, você tem que lembrar da palavra. Qual que é a aliança? É a aliança que Jesus fez com você. Ele falou assim: ei, presta atenção, eu vos dou a minha paz, e não vou lá dou como dá o mundo. Aleluia! É a paz de Cristo que nós queremos. E como que eu posso conseguir essa paz? Eu vou na igreja. Não. Você vai vir na igreja, não vai? Não. Diga assim, essa paz eu consigo na aliança do sangue. É o sangue que faz isso. Fala, é o sangue. Esse negócio de sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Ficar batendo em madeira, que nem os incrédulos. A nossa fé é diferente, ela é muito mais robusta. Então olha, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, pelo amor de Deus, hein? O qual de ambos fez marido e mulher. Qual que é o mistério do casamento? O mistério do casamento não é ir no cartório. O mistério do casamento não é vir aqui na igreja e falar: pastor, põe a mão na minha cabeça e faz a oração. Não, o mistério do casamento é o milagre de Deus na vida do casal, tornando duas pessoas em uma. Aleluia. O mistério da fé não é a gente ter uma fé, não é a gente dizer da igreja que a gente é, não é da gente estar hoje, amanhã, em qualquer dia na igreja, não. O mistério da fé é esse que está escrito aqui, ó, o qual de ambos fez um, Ele Deus, eu homem, e os dois se tornam um, porque agora Ele não está mais longe, mas agora Ele está dentro de nós. Entende agora?
quando o profeta disse assim, ó, você não pode acreditar somente em Jesus por Jesus. Por isso que ele não fala que o nome de Jesus ia ser Jesus. Por isso que ele fala um nome diferente. Mas Jesus recebe o nome de Jesus. Mas ele fala assim, não, o que vai vir, o Salvador, o nome dele será Emanuel. Fala Emanuel. Por quê? Porque ele não estava querendo falar de Jesus, como Jesus. Ele estava querendo falar dessa forma, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Por que ele usou a palavra Emanuel? Presta atenção nisso. Porque Emanuel quer dizer, não Deus lá, não Deus ali, não Deus longe. Mas Emanuel quer dizer, Deus. Entendeu? Deus conosco. Por que nós não temos um Deus pendurado? Já fez essa pergunta? Por que nós não temos um Deus na parede da nossa casa? Porque Ele não está pendurado. O nosso Deus não está na parede. O nosso Deus não está exposto no altar. Porque o nosso Deus está dentro de... Aleluia! Você entendeu? Você entendeu a palavra? Mas quando você tomar a ceia, come do corpo, bebe do cálice, põe isso na sua cabeça. Põe. Você sabe que a palavra de Deus, ela fala assim, né, ó, para criança. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E se ela não entender, então você pega ela e você inculca. Pergunta para o seu irmão, fala, o que é inculcar? O que é inculcar? Inculca a palavra de Deus nela. Sabe o que é inculcar? É colocar dentro da cuca dela. Dentro da cuca dela. Isso aqui, ó, precisa entrar dentro da sua cuca. Não é só entrar na sua boca. Não é só você comer. Isso aqui vai matar a sua fome? Isso aqui vai matar a sua sede? Um pedacinho de pão assim vai matar a sua fome? Um cálice assim vai matar a sua sede? Então, veja bem, isso tem que entrar pela sua boca, mas a palavra tem que entrar na sua cuca. Porque quando, presta atenção no mistério, presta atenção no mistério da fé, porque sua fé não vai ter sentido se você não prestar atenção nisso. Quando você come do corpo e quando você bebe do sangue, ele está presente não fora, mas ele está presente dentro de você, dentro da sua vida. Aleluia! Porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aleluia! Então você tem que praticar isso. Então você tem que saber que você vai andar com Ele. Aonde você for, Ele vai estar com você. Faz assim por irmão, ó. Onde você for, Espírito Santo me espera aqui fora. Saiu. Se você mandou esperar, saiu. Então você tem que colocar em prática. Não, eu comi o corpo, eu bebi o sangue, agora não tem mais jeito, agora misturou. Misturou. Agora Deus está em mim. Aleluia. Aliança. Fala aliança. É aliança isso. E Ele vai cumprir a parte dele. Aonde você for, Ele vai estar. Onde você estiver, existe na palavra, né? Fala assim, eu não sei como fugir da tua presença, porque se eu procurar o mais profundo do abismo, o Senhor me acha lá. Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor me acha lá. Se eu esconder, o Senhor me acha lá. Se eu estiver dentro do meu quarto, o Senhor me acha lá. Ele vai estar com você. Amém? Quantos creem nisso? Levanta a mão e diga assim, ó, Ele, Jesus, vai estar comigo. Oh glória, essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé.
Aí você abre comigo para a gente poder já concluir a mensagem. Romanos, capítulo de número 3. Então o sangue resolve a distância. Presta atenção, hein? Não vai ficar chorando aí por aí. Não vai ficar dando aí um mau testemunho. Porque você congrega conosco. Fala para o irmão, fala, você congrega comigo. Vai ficar chorando por aí igual criança perdida. Eu lembro que uma vez, logo que eu comecei a estudar, criancinha, eu saí da escola, assim, quando eu olhei, não tinha ninguém me esperando, eu caí num pranto. Me vi sozinho no mundo, nunca me tinha me visto sozinho. Você não vai fazer isso por aí, hein? Você não vai estar lá no seu trabalho, lá, se descabelando, desesperada, tendo participado conosco da ceia. Porque aonde você estiver, fala, onde eu estiver, Jesus vai estar comigo. É, irmão, é isso aí. Romanos capítulo de número 3, versículo número 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente isso é graça, tá? O por ter Deus deixado impune. Por que impune? Porque o salário do pecado é, fala assim, era para você ter morrido. Fala, era para você ter morrido. Mas, por ter Deus em Cristo Jesus deixado impune. Presta atenção que eu vou trabalhar a palavra aqui agora, É o mistério da palavra. Por isso que você lê, não entende, por quê? Porque a palavra tem um mistério. Então veja bem, por ter Deus deixado impune os seus pecados, por causa da tua fé em Jesus Cristo, então através do sangue de Jesus, Ele torna propício, fala propício, Ele torna propício a justiça dEle sobre a sua vida. Amém, irmão? Então não é pelo seu mérito. Mas eu sou muito bonzinho, então Deus vai me ajudar. Não é por causa disso. Mas eu faço aquilo e Deus vai me ajudar. Não é pelo seu mérito, porque pelos seus méritos, ao invés de vida, você receberia morte. Porque você é natural, você é muito mais para o mal do que para o bem. Você é muito mais para o pecado do que para a santidade. A gente sobe 1 degrau da santidade e desce 3 de pecado. Entendeu? Mas por causa de Jesus Cristo, tudo isso pode ficar impune. Você quer responder pelos seus pecados ou você quer deixar essa conversa de lado? Quer deixar de lado? Então só Jesus, hein? Para essa conversa. Senão o dia que você encontrar com Deus, você vai ter que falar sobre eles, hein? E os seus pecados não vão te salvar. Os seus pecados vão o quê? Vão te condenar. Então, para você não arriscar, o que você precisa? Da tolerância de Cristo. O que você precisa? Da aliança. Fala aliança. Fala assim, eu preciso do marido. Fala, eu preciso do marido. A mulher não fala isso, eu preciso do marido. E o marido também não fala assim, eu preciso de uma esposa. A gente precisa. Então, eu preciso de Deus. Fala, levante sua mão e fala assim, eu preciso. Fala assim, eu vou confessar. Eu preciso de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Preciso. Eu preciso. Então,
Eu vou começar de novo. Ó, pela tolerância de Deus em Jesus Cristo, os seus pecados podem ser deixados de lado. E por causa da sua fé nele, a aliança do sangue sobre a tua vida propicia a justiça de Deus sobre você. Faz sentido isso para você? Quando você, por exemplo, faz assim aquela pergunta, fala, puxa, mas é justo o que está acontecendo comigo? Fala para o irmão, fala para a irmã que está do céu, fala, é justo o que está acontecendo comigo? É justo. É justo. Às vezes não é justo, às vezes você fala assim, puxa, não é justo. Puxa, eu não sou tão mal assim. Eu não fiz nada para merecer. Olha o que o fulano fez para mim. Olha o que o meu marido fez para mim. Olha o que a minha esposa fez para mim. Olha o que o meu filho respondeu para mim. E você fala assim, puxa, olha o que o meu patrão fez comigo. Isso não é justo. Mas aí eu vou fazer a pergunta para você. Quem que é justo nesse mundo? Quem que é? Ah, ninguém, né? Então por que você fica esperando justiça das pessoas? Das pessoas você tem que estar preparado. Das pessoas você tem que esperar o quê? Injustiça. Se alguém fizer justiça na sua vida, fala assim, é bônus. É bônus. Mas você não, a pessoa que fica esperando justiça, ela vai envelhecer decepcionada, porque ninguém vai ser justo com ela. Agora, presta atenção. Pergunta para o irmão, você está prestando atenção ou está dormindo, irmão? Ó, presta atenção. Presta atenção. Agora você olhar para Deus e Deus ser injusto com você, aí é demais, hein? Fala a verdade. Aí é demais. Você fala assim, ó, aquela pessoa ela é pior do que eu e ó, dá tudo certo para ela. E para mim não dá. Ah, não, é muita injustiça, é muita injustiça. Você quer resolver isso? Quem quer resolver as injustiças da vida? Quem quer? Ah, você quer resolver? Então, você precisa fazer a aliança do sangue. Porque quando você faz a aliança do sangue, presta atenção, quando você faz a aliança do sangue, então, a intolerância do seu pecado é deixado de lado. E por causa da sua fé em Jesus Cristo, Deus fará justiça na sua vida. Aleluia. E aí você vai lembrar o que ele disse para Abraão. Isso é a justiça de Deus, ó. Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo. Fala muitíssimo. Fala para o irmão, fala, Deus vai te abençoar muitíssimo. Ah, é de graça. Avisa ele, fala, não é de graça, é na graça. É na graça, mas não é de graça. É. Então, o que ele diz, Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo. Mas, Abraão, através da minha justiça. Então, Abraão, para que eu te abençoe muitíssimo, seja tu uma bênção. Bate na perna do irmão, fala, seja tu uma bênção, irmão. Seja tu uma bênção, irmão. Justiça. Justiça pelo sangue. E veja bem, o que não é difícil para nós. Porque o fato de você estar aqui na igreja me habilita pregar essa palavra para você, porque eu sei que você não é do mal. Eu sei que você não é das trevas. Eu sei que você não está interrompendo o caminho de ninguém. Você não está prejudicando ninguém. Mas tem muita gente interrompendo o seu, prejudicando o seu, atrapalhando o seu. Tem pedra no seu caminho, mas você procura não ser pedra no caminho de ninguém. E é isso que a palavra de Deus está falando, que através da aliança, Deus vai colocar isso na balança e vai corrigir as injustiças da vida. Aleluia! Pode aplaudir, adorar a Deus e confiar em Deus.
Olha o que ele fala para Abrão. Ele fala assim para Abrão: Abrão, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Levanta sua mão e fala assim: Deus é comigo. Ele disse assim para Abraão: Abraão, vou fazer justiça à sua vida. Todo mundo que te abençoar, eu vou abençoar. Mas todo mundo que te atrapalhar, você não faça nada, porque isso vai ser comigo. Hã? Deixa Deus trabalhar, por favor. Fala para o irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida, por favor. Mas quando que Deus trabalha? Quando você está na aliança do corpo, na aliança do sangue. Levanta a sua mão assim, ó. Fala assim: aliança do corpo, aliança do sangue. É isso, esse é o segredo. Aliança. Fala para o irmão, fala aí: vai dormir, irmão, vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Entendeu? Mas você precisa colocar em prática. Você vai tomar, vai comer o corpo, vai beber o sangue. Você vai chegar amanhã lá no trabalho, alguém vai te dar uma beliscada, você vai sair já na forra. Já perdeu tudo. Você precisa estar na aliança. Você, diante de qualquer situação, você precisa falar assim: Deus é comigo. Aleluia. Deus só pediu para eu ser bênção. Bênção, fala bênção. Isso, Deus só pede para que a gente seja uma bênção, para que Ele possa ser um Deus na nossa vida. Você precisa de um Deus. E é para isso a aliança. Então, se alguém fizer alguma coisa para você, tem uma frase que ela justifica o que eu estou pregando aqui para você. Se alguém te fizer algum mal, coloca no juízo de... Fala assim: coloca no juízo de Deus. Fala para quem está do seu lado: você pensa que eu estou sozinho? Deus está comigo. Eu não sei você, mas Ele é comigo. Ele é com quem aqui? Ele é com quem aqui? Ele é com quem? Ah, aleluia, aleluia. Mas você precisa firmar sua fé nisso. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé, aleluia. 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 Levante suas mãos para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, fala: Jesus, eu sei que o Senhor é comigo, mas hoje a Tua palavra está despertando na minha vida que sou eu que preciso ser mais contigo. Fala assim: está feito, eu vou ser contigo, porque o Senhor nunca falhou, não falha e nunca vai falhar. Pode aplaudir e adorar. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. É por isso, irmãos, pode ficar assim de pé mesmo. É por isso que essas pessoas aqui, ó, elas não são bobas não. De boba, elas só têm assim o jeitão de andar, sabe? Mas elas não são não. É. Ah, precisa batizar. Você fala assim: ah, puxa, batizar. É. Mas quando a pessoa entende, um fala assim: ah, tem vergonha. Então fica com a sua vergonha.
O outro fala assim: ah, eu sou tímido, então fica com a sua timidez. Mas o outro fala assim: o quê? Eu vou fazer essa aliança. Eu vou fazer essa aliança. Então é por isso que essas pessoas aqui, fizeram esta aliança hoje, de poder passar pelo batismo, porque elas estavam de olho aqui, elas estavam de olho no corpo, elas estavam de olho no sangue, porque elas estão cansadas da distância. Elas não querem um Deus distante, elas querem um Jesus Emanuel, Deus conosco. Elas querem um Deus que cuide delas, um Deus que os olhos estejam constantemente vigiando, livrando, abrindo caminho, abrindo porta. É por isso que o irmão José Carlos Alves hoje passou pelo batismo. Vem cá, irmão José Carlos, toma lugar aqui nos primeiros bancos, aqui os obreiros vão te ajudar, aqui fica aqui, É por isso que o irmão José Reinaldo Pereira hoje passou pelo batismo. Cadê o irmão José Reinaldo? Vem para cá, vocês vão ser os primeiros a participarem do corpo e do sangue hoje. É por isso que o Anderson Gabriel de Souza passou pelo batismo. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Vem para cá, Anderson. É por isso que a irmã Maria de Fátima Alves passou pelo batismo. Cadê a irmã Maria de Fátima? É por isso. É por isso que a irmã Sônia Gabriela Lima Egídio passou pelo batismo. Cadê a irmã Gabi? Vem para cá. É por isso que a Simone Bianco Marcondes passou pelo batismo. É por isso. É por isso que a irmã Elba Regina Bianco passou pelo batismo. Vem para cá, irmã Elba. E é por isso que a outra Simone Angélica da Silva passou também pelo batismo. Aleluia. Chega de Deus longe, agora é Deus conosco. Amém, irmão? Amém. Antes de você aplaudir Jesus por essas vidas aqui, tem tanta gente que põe tanta porcaria na rede social. Bate uma foto deles, coloca coisa boa na rede social, bate uma foto e põe lá, nascidos de novo .com.br nascidos de novo. Tem gente que fica amaldiçoando os outros, né? Manda bênção na casa dos outros. Quando a pessoa abrir lá, a casa da pessoa vai ser abençoada com esse novo nascimento.